Olá, pessoal. Muito bom falar com vocês novamente. Hoje estou aqui para a gente falar da nossa aula 8 da nossa trilha Hadoop, de um serviço que é muito importante hoje no universo de um engenheiro de dados, né? E também para outras formas de consumo, para outros perfis profissionais, obviamente. Estou falando aqui do nosso querido Apache Hive. Ele é um serviço que está composto dentro, né, do framework Hadoop. Ele contém ali toda uma suíte, todo um fluxo de funcionamento, diversas funcionalidades, diversas aplicabilidades para você fazer a gestão dos teus dados, o armazenamento, né, e todo o dimensionamento dessas informações, certo? Então, para que a gente comece e consiga entender ali minimamente no contexto a parte conceitual do consumo otimizado do Hive, vamos entender num formato aqui de perguntas e respostas que eu achei um pouco mais simplificado, tá? Para que a gente consiga entender melhor sobre o Hive. Então vamos lá, pessoal. Primeiramente, né, o que é o Apache Hive? Então, ele é um banco com foco em armazenamento para um formato data warehouse, né? Então, por que isso? O Hive, quando ele foi criado, quando ele foi estruturado, o foco dele dentro da componentização de um framework Hadoop era para que eu pudesse ter uma ferramenta onde eu viabilizar um armazém de dados, né, um data warehouse, para que eu conseguisse falar de assuntos de negócios diferentes, assuntos de negócios dimensionados numa camada onde eu conseguisse ter um consumo otimizado, né? Então toda essa performance que teoricamente viria com o uso de um data warehouse estruturado de forma escalável, de forma paralelizada, seria bastante interessante, né? Compartilhando com vocês, dentro de muitos trabalhos, dentro de um histórico que eu tive com essa ferramenta, eu lembro de ter ouvido muitas indagações, muitas objeções até em relação à performance do Hive. Por que disso, né? Por ele ser uma ferramenta altamente compatível ali com diversas integrações, eu podendo fazer ali toda a estruturação de serviços Hadoop, de serviços Scoop, né? Fazendo essa integração com fontes externas, eu podendo trazer arquivos e fazer manipulação por HDFS e pelo próprio Scoop ali para dentro da integração com o Hive, ele facilitou muito que os ambientes de desenvolvimento das empresas fossem, né, feitas de forma bastante otimizada. Então eu podia carregar diversos arquivos, eu poderia integrar ali por meio de um ETL, né, estruturado em um HQL, em um SQL do Hive ali de forma muito mais facilitada. Então isso começou a trazer problemas de performance em médio prazo. Por que disso? Porque muitas das empresas foram criando tabelas, foram utilizando o Hive no formato um pouco mais abrangente, mais genérico, né? Então eu tinha informações estruturadas, informações volumosas, informações semi-estruturadas, informações textuais, definições de tabelas que não eram as melhores, tipagem de dados que influencia muito na performance de um banco de dados que não eram bem definidas, né? Então, com tudo isso, muitas vezes o reflexo da performance, o reflexo do que o Hive entregava em médio prazo e longo prazo, era uma falta ali, né, de desempenho. Mas na verdade é porque a sua suíte, a sua engine foi estruturada com foco em data warehouse. Se tivéssemos ali todo um tratamento, um processamento de dados para que eu conseguisse estruturar tabelas, né, estruturas, dimensionamentos ali dedicados ao consumo, o Hive ele performa muito bem e ele também traz outras funcionalidades ali, né, de particionamento que a gente vai ver um pouquinho mais à frente, tá bom? Mas é só um contexto, só para que vocês entendam que no mercado a gente tem que ter um certo cuidado até por conta da quantidade de volume que a gente tem. Quando a gente fala de Hive, a gente fala de Hadoop, a gente está falando de Big Data. Então, olhando para uma linha de Big Data, né, de altos volumes de dados, velocidades diferentes, né, uma volumetria constante, veracidade, todo esse tipo de trabalho que você precisa ter e essas preocupações em relação aos dados, é importante você também saber utilizar as ferramentas da melhor forma possível e no seu conceito fundamental, tá bom? Segundo ponto, quais as formas de conexão que eu tenho para trabalhar com o Hive, certo? Então, eu posso utilizar a conectividade com o Hive por meios de drivers, né? Drivers ali configurados em Java, obviamente, JDBC e ODBC.
né? Então, basicamente, todos os drivers de todos os bancos de dados, de todas as conectividades que existem no mercado, elas estão embasadas no formato JDBC, né? A Oracle, ela tem ali uma customização por conta de algumas bibliotecas, de alguns recursos, e criou, né, o seu drive ali especificado como ODBC, tá? Então, trouxe isso daqui só para que a gente fizesse esse entendimento. Terceiro ponto que é muito importante para quando a gente olha para o Hive como uma possibilidade de vazão das nossas estratégias, das nossas iniciativas analíticas. Como aplicar análises, né? Então, quais são as formas de eu utilizar o Hive, de eu consumir essa ferramenta, né? Eu tenho ali o HQL, que a gente tem o contexto de Hive Query Language, né? Então, o que seria o HQL? Ele basicamente ele é uma linguagem muito similar ao SQL, tanto é que uma das grandes vantagens, uma das grandes acelerações, né? O grande acelerador do Hive no mercado foi ele ter o recurso do HQL. Então, muitas pessoas profissionais que já estavam no mercado, a maioria dos desenvolvedores, a maioria dos analistas, todos já conheciam muito bem SQL, que no nosso perfil, né, de trabalho com dados é meio que uma premissa ali de conhecimento, né? Então, quem já tinha toda uma bagagem, todo um conhecimento técnico e muitas vezes até avançado no universo de SQL, entrou dentro da ferramenta Hadoop ali do Hive e fez bastante coisa, começou a entender, né, algumas complexidades que poderiam ser cumpridas, cobertas e melhoradas até mesmo com funções específicas que o Hive disponibilizava por meio do HQL, né, do SQL do Hive. Então, dentro disso, isso acelerou bastante, né, o consumo da ferramenta. Dentro do HQL, eu vou ter tanto funções que já vêm encapsuladas ali, já vêm dedicadas das próprias bibliotecas que foram criadas para ele, né? A gente temos funções ali específicas para qualificação de vetores, para validação de regex, né? Para validação de strings. Então, eu tenho diversas outras funções que no universo de um SQL padrão eu não tenho isso. Muitas vezes eu tenho que criar ali uma function, alguma coisa, para poder compilar aquele processamento, aquela regra, alguma coisa que eu precise para validar a minha informação, né? E no HQL você tem muitas funções que já vêm prontas ali para você utilizar. Outra coisa que é bastante importante citar é que ele vem ali com o suporte, né, ao SQL ANSI ali, né, o inicial, que seria o Windows Functions, né, que seriam aquelas funções de agregação, funções de ranqueamento, né, funções que eu tenho ali com condições de implementar em subqueries para que eu consiga trabalhar em níveis diferentes de informações, que eu consiga executar num processamento um pouco mais simples todas aquelas minhas validações, regras, né, sumarizações, agregações que eu precise para minha query, sem necessidade de estruturar um ETL passo a passo para fazer isso. Então, o Windows Functions é bastante interessante também, os recursos que existem dentro do Hive, tá bom? Agora, qual é o modelo, né, de processamento que ele faz tudo isso? Ele executa ali alguma engine, algum motor analítico, alguma coisa? Na verdade, como a gente já falou antes, tudo que roda dentro do Hadoop é embasado em MapReduce, né, que seria a engine de processamento, a engine de execução, né? Então, o MapReduce, ele tem ali a sua logística de fazer tudo por map e do reducers, ele tem a sua escalabilidade, o seu conceito ali, né, o seu gerenciamento de jobs por meio de tarefas, paralelização de tarefas, né, onde eu consigo orquestrar melhor as minhas funções utilizando hardware, utilizando filas, né, e assim eu consigo, né, dar tanto uma otimização no meu processamento, como eu também consigo estruturar algumas referências específicas, dependendo da necessidade, tá? Então, algumas configurações são em prol de autoprocessamento, outras configurações podem ser em prol de processamentos ou então queries ali pontuais, específicas, né? Então, você tem toda essa maneira de se fazer trabalhos dentro do Hive. Existem outras funcionalidades que fazem sentido utilizar o Hive? Sim, o Hive ele é uma ferramenta de integração muito interessante. O Hive ele basicamente é uma camada semântica, né? Até dando um contexto mais físico, digamos, da coisa. Eu tenho o meu dado fisicalizado no nível do HDFS. Então, o HDFS ele é onde eu estruturo, onde eu guardo, onde eu armazeno as minhas informações por meio de arquivos, né? Então, eu vou ter tipos de arquivo e dentro desses tipos de arquivos eu gravo as minhas informações, eu armazeno as minhas informações no decorrer do fluxo, né?
O Hive, ele entra como uma camada semântica onde eu consigo aplicar HQL para poder manipular essas informações que estão dentro desses diretórios, tá? Então, o que eu tenho mais para poder otimizar isso, para poder trazer novas integrações, para que eu também tenha condições de entender ali outras funcionalidades possíveis, eu tenho alguma complexidade muito alta, quais as outras formas de fazer? Se eu não tenho o recurso necessário para fazer aquele meu problema ser resolvido, né? Então eu vou por meio de serializações, que seriam basicamente eu importar outras bibliotecas de outros serviços, de outras tecnologias, implementar essa serialização dentro do Hive, ele conseguiria então passar a criar uma camada semântica, uma integrabilidade com serviços diferentes que ele não está trabalhando fora o HDFS. Então, por exemplo, tenho condições de fazer um espelhamento da estrutura de um banco HBase, né? Então, ao invés de eu ter aquela interface um pouco mais complexa ali do HBase, que a gente vai falar na próxima aula seguindo essa, eu vou ter condição de espelhar a minha estrutura HBase, fazendo isso numa semântica Hive, onde eu consigo enxergar aquelas informações num formato tabular muito mais amigável e muito mais fácil de se trabalhar. Claro que com isso você tem ali as questões ali de performance, algumas coisas que precisam ser otimizadas e precisam ser pesadas em consideração, levadas em consideração, tá? O DF são condições de você criar funções fora da estrutura que você já tem ali. Então ele já traz ali embarcado algumas funções prontas, né, para você trabalhar com vetores, como eu falei antes, para trabalhar com regex. Mas digamos que eu tenho alguma regra de negócio e eu preciso, por exemplo, fazer a estruturação de uma data e uma hora específica de um sistema. Então eu crio uma UDF, que seria uma função, eu posso criar isso por meio do próprio Java, né? Então eu abro ali um projetinho, crio uma estrutura que seja necessária, então ele tem uma estrutura prévia ali para me conseguir definir que é uma UDF, para o Hive entender essa informação. E aí eu compilo aquele mini programa e trago aquele mini programa como uma função do meu código Hive. E sempre que eu precisar utilizar aquilo em alguma query que eu vá consumir, eu aplico isso, né? Então, eu acho muito versátil, é isso que dá uma grande escalabilidade de funcionalidades para o Hive. E aí eu coloquei configurações avançadas. Configurações avançadas, basicamente eu quis dizer que são outros recursos de passionamento, outros recursos de agregação, outros recursos que eu tenho ali, condições de integrar com recursos ali. Por exemplo, eu tenho condições de criar chaves aleatórias, eu tenho um recurso para isso. Eu tenho recursos que eu consigo até mesmo fazer o Hive virar um banco, né? É um banco USD, né? Um banco ali com condicionamento de update, de um formato mais transacional, né? Não é muito indicado, visto que a sua estrutura e a sua arquitetura de processamento não traz um suporte tão profundo assim para esse tipo de funcionalidades, né? Mas é possível fazer por meio das configurações avançadas e muitas outras também, tá? Então, esse é o nosso contexto do Apache Hive. Vamos olhar um pouquinho agora, pessoal, sobre as camadas que componentizam o Hive, né? Então, um ponto que é bem importante a gente entender é como que o Hive se conversa ali com quais são os subserviços, né? Os submódulos ali que é necessário para que o Hive consiga fazer a interação com o seu banco de dados, com as outras camadas ali do dado fiscalizado. Como que isso funciona? Então, eu tenho aqui nessa parte de cima, né? Vocês vão ver que na parte superior aí eu tenho uma camada que está escrita Hive Clients, né? Então esses Hive Clients, o que que eles são? Eles são as maneiras que eu tenho de conectividade para dentro do Hive Server. O Hive Server, ele é o meu core ali, né? Gerenciador das funcionalidades do meu armazenamento Hive. E os meus clients são as ferramentas, as maneiras que eu tenho de me conectar nesse server, tá? Então, o que que eu tenho dentro do Hive Server? Eu tenho ali condicionamento de compilação de drivers, né? Então, eu tenho o Hive Driver, que ele faz a compilação, a otimização e a execução. Então, é o driver, esse componente Hive Driver, que ele faz toda a orquestração ali da requisição, da conectividade, tudo que ele está precisando utilizar, né? Eu tenho ali a minha base interna de Metastore, né? Então, o Hive, ele precisa gerir toda a sua estrutura de Metastore, para ele conseguir entender quais são as suas tabelas, as suas tipagens, né? Todos os bancos de dados necessitam de uma estrutura de metadados, né? Para eles próprios, para que eles consigam fazer sua gestão. Então, o Metastore,
aplica-se para dentro de um banco de dados, né? E esse banco de dados faz essa gestão aí para a gente da estrutura. Obviamente que todos os serviços gerenciadores conseguem, né, fazer essa orquestração ali do metadado, tal. Eu consigo fazer isso aí fica um pouco, digamos, automatizado, né? É possível criar processos ou mesmo mecânicas que façam algum tipo de recurso um pouco mais avançado, ou então muito mais pontual, manual que eu precise, é possível fazer também, tá? Então essa parte central aí dos componentes, elas são meio que o coração de onde ele vai trabalhar a sua camada semântica, a sua conectividade e tal. E aí é onde a gente entra na terceira camada, que é a camada de processamento, onde ele vai buscar as informações, como que ele faz a mecânica acontecer, como que ele lança um job ali para funcionar, né? Onde que funciona ali o MapReduce, se eu vou ter ali, ó, por exemplo, vocês estão vendo ali o MapReduce 1, né? Então eu tenho ali um job MapReduce. Digamos que eu esteja utilizando o MapReduce 2, que já é uma biblioteca mais automatizada, um pouco mais evoluída, né? Que nas últimas versões aí da Cloudera, nas últimas versões de outros serviços aí da Dell, dos outros componentes já vem com essa mecânica já no 2. Então o MapReduce 2 ele já está embarcado com o Yarn, que é o gestor ali de virtualização do ambiente como um todo, né? Ele que faz toda a orquestração de memória, né, de virtualizações que eu preciso para poder executar os meus jobs. E eu tenho o TES, que ele é agora um novo componente de otimização de processamento, né? Então ele consegue criar ali todo um mapa de execução muito mais performático e muito mais inteligente, né? Ele é muito utilizado nas novas versões aí da Cloudera também, tá? E aí a última parte, que seria, não vou nem chamar de camada, vou dizer mais ou menos onde ficaria, de onde ele vai buscar o dado ativamente, fisicamente, seria no HDFS, né? Então toda a estrutura do Hive, ela passa a ser, né, uma camada semântica, onde eu tenho toda essa orquestração de serviços, subcomponentes, conectores, drivers, para poder orquestrar esse dado que está no HDFS, beleza? Então, basicamente, eu tenho aí uma camada semântica que funciona muito bem, dá muitos recursos automatizáveis, existe uma escalabilidade muito alta em questões de funcionalidade, em questões de aplicabilidades, né? O que eu posso fazer é quase limitado dentro da estrutura do Hive, levando em consideração sempre por questões de infraestrutura, questões de hardware, questões de performance, para que eu tenha sempre um processo fluido, né, e entregando no momento que eu preciso dessa informação. Visto que a gente entendeu, né, a parte de componentes ali que são estruturados para o serviço Hive ficar de pé, ficar funcionando, qual que é o ponto onde um engenheiro de dados, né, precisa entender muito no detalhe para criar as suas estruturas de dados ali e começar a trabalhar suas informações dentro do banco de dados do Hive? Primeiro tipo de tabela, né? Vamos entrar primeiro nas tabelas. Então, as tabelas são onde eu consigo armazenar minha informação. Muito similar a qualquer banco de dados aí comum, né? RBDMS, qualquer banco de dados que a gente tem no mercado, eu tenho tabelas. Essas tabelas, elas também são estruturadas em esquemas, né? Em database. Então, o Hive ele tem essa mecânica igual a outros bancos, como MySQL, SQL Server, Oracle, Teradata, né? Então, eu vou ali dentro da minha estrutura, crio um esquema, crio um database e dentro do meu database, onde eu tenho ali meio que a minha base geral, eu vou criar, né, as minhas tabelas que estão relativas àquele assunto de negócio, por exemplo, né? Então é sempre interessante você trazer ali como boa prática databases e tabelas que tenham umas nomenclaturas ou condicionamento de integrações ali, de entendimento mais intuitivos, né? Que eu consiga correlacionar o que tem ali dentro para que eu não perca a minha gestão de informacional dentro do Hive, tá? Então vamos lá. Olhando para tabelas externas, o primeiro passo são essas tabelas externas. Por que elas vêm primeiro? Porque elas são as tabelas que vão ser as tabelas de pouso, as tabelas de cargas iniciais. Então, se eu estou falando de arquivos, se eu estou trazendo arquivos externos ao meu ambiente, se eu estou trabalhando com informações ainda
que eu não tenho toda a estrutura pronta, eu não tenho regras de negócios trabalhadas, eu ainda preciso melhorar essa informação, então eu vou trazer ela muitas vezes como ela foi entregue no meu ambiente, né? Então, no caso aqui, eu vou dando um exemplo para vocês, né? Eu tenho ali o meu Hive, que vai criar uma tabela e ele vai apontar para um arquivo CSV. Então, o que são tabelas externas no geral? Tabelas externas apenas mapeiam dados na pasta original dos arquivos. Então, o que eu faço? Eu crio ali uma camada semântica SQL, né? HQL, melhor, né? E esse HQL me dá a condição de fazer queries, né? Fazer selects, fazer executar tuplas, né? No formato mais antigo, né? Fazer comandos onde eu consiga fazer a leitura desses dados, esses dados provenientes de um arquivo por meio de uma tabela, né? Então, ao invés de eu usar uma mecânica de algum tipo de linguagem de programação, sistema, alguma coisa, alguma ferramenta específica para abrir esse arquivo, eu consigo manipulá-lo por meio de tabelas no Hive, tá? Então, as tabelas externas, elas são muito utilizadas, elas realmente ajudam bastante ali até na análise inicial para você entender a estrutura. Se você está trabalhando ali pontualmente para entender informações, começar a validar, elas realmente são muito utilizadas e até como boa prática, o que é feito no fluxo original? Eu recebo as informações em algum diretório do meu HDFS, crio tabelas externas ali para me conseguir fazer a leitura delas, entender se está tudo ok, e por meio delas eu vou fazer a carga numa tabela, né, que a gente chama então de tabela gerenciada, tá? A tabela externa, ela não tem recurso de particionamento, ela não tem recurso de buckets, ela não tem recurso ali, funcionalidades dedicadas à gestão de dados. Ela é uma tabela de pouso, ela é uma tabela temporária, tá? Para ficar mais claro. A tabela gerenciada, já não. A tabela gerenciada já é onde eu vou armazenar a minha informação para que eu consiga manter, né, a minha resiliência, para que eu consiga manter ali os meus dados ativos e ok. Tá? Então a tabela gerenciada, muitas vezes ela precisa ser muito bem configurada, ela já precisa estar tipada, ela precisa estar validada muito bem, a sua estrutura, o seu layout, né? Quais funcionalidades, quais formatos eu vou carregar nessa tabela, né? Então eu posso ter ali formatos de armazenamento como ORC, próprio texto também, Parquet, né? Então eu consigo ali já trazer camadas de compactação, consigo trazer particionamento, consigo trazer diversas mecânicas para uma tabela gerenciada, uma tabela de trabalho realmente, né? Então essa tabela ela já pode ser integrada com serviços, com ambientes, com ferramentas de visualização. Ela já tem toda uma recursividade ali para poder ser realmente entrar em formato de consumo dos dados, tá bom? E ela já passa também a abstrair muitas vezes daquele arquivo que eu recebi, né, para dentro de uma tabela, para dentro de uma camada ali, de um diretório no HDFS mais gerido ali, com mais segurança e com mais gestão realmente da própria plataforma, tá? Então, esses são os dois tipos de tabelas que eu tenho dentro do Hive. Vamos então entender, a partir de uma carga dentro de uma tabela gerenciada, o que eu preciso fazer muitas vezes para poder criar uma tabela incremental, alguma coisa do tipo, né? Seria o particionamento, né? Então, para que a gente recapitule um pouquinho, a gente tem dois níveis, né, de armazenamento informacional em tabelas. Primeiro nível, fotografias, que seriam tabelas que todas as vezes que eu vou carregar ela, eu trunco ela, eu excluo os dados dela ou eu recrio ela. Então são tabelas fotográficas, que ela só contém a informação daquele momento, aquele delta, aquela situação, aquela visão, né? Aquela dimensão que eu preciso para aquele dia, para aquele mês, para aquele momento. Vai depender muito da minha estratégia. Mas é uma tabela que sempre é carregada completamente, ela não cria um histórico por trás. E o segundo nível são tabelas de históricos, né? São tabelas incrementais. A gente chama de fotografia overwrite ou histórico, né? Ou incrementais. Então, uma tabela incremental, ela muitas vezes, para que eu consiga ter performance, visto que ela é incremental, eu vou ter todo o histórico, né, para poder ir guardando nessa tabela, né? Então, eu vou ter uma retenção ali, poxa, de 5 anos, 10 anos, vai depender também da estratégia. E aí, dentro dessa história toda, o Hive, ele dá um recurso de particionamento, onde eu consigo quebrar ali em subdiretórios essas informações, no qual quando eu for fazer análise, quando eu for fazer selects, quando eu for fazer qualquer tipo de consumo, eu consiga filtrar por blocos de dados
menores, para que eu não precise ter uma performance muito complicada, né, para o próprio ambiente, eu não preciso onerar o ambiente desnecessariamente, tá? Então, como funciona o particionamento? Vamos olhar aqui um pouquinho para a estrutura. Temos aqui o meu HDFS, certo? O HDFS, ele é a nossa suíte física. Então, eu tenho todos os meus dados estão dentro do serviço HDFS. Dentro do meu HDFS, referenciando uma tabela X, um banco de dados X, desculpa, eu vou ter o quê? Eu vou ter isso aqui é até um nome meu padrão dos bancos de dados, como eles são gerados dentro quando você instala um Hadoop, tá? Então, do meu HDFS, ele vai criar ali um diretório apps, Hive, warehouse e o nome do banco, .db, né? Então, isso é um padrão, uma default de configuração que é criado ali quando eu gero uma tabela gerenciada dentro do meu ambiente. Então, quando eu gero uma tabela, se eu não colocar uma propriedade ali apontando para onde eu quero armazenar ela, ele vai armazenar dentro do seu core default, né? Muitas vezes, como essa, a não ser que tenha alguma configuração muito pontual, mas muitas vezes é nesse caminho aí, tá? Então eu já eu tenho ali, como ele enxerga um database, né? Um esquema, ele enxerga por meio de um diretório também, é um nível de diretório, tá? Então aqui seria o meu nível de database. Então, dentro do meu banco de dados X, eu vou criar a tabela X, né? Nome tabela. Então, estou colocando aqui de forma genérica para vocês assimilarem. Então, eu tenho dentro do meu diretório X uma tabela Y, por exemplo, tá? E aí, eu tendo essa tabela Y, dentro da minha instrução ali de criação, eu quero que ela crie subdiretórios dentro dessa tabela para partição, né? Então, eu posso ter um campo de partição igual a V1, um campo de partição igual a V2, um campo de partição igual a V3, por exemplo, tá? Então, o que seria V1, V2? Eu poderia falar assim, olha, eu quero que exista um subdiretório de particionamento para dia de carga, dia de ingestão, para data de ingestão. Eu quero que tenha um campo de particionamento para região, por exemplo, né, para estado. Quero que tenha um terceiro nível. Então, eu consigo ter partições e subpartições dentro da estrutura do Hive. Aí aqui para vocês mostrando um pouquinho de como funcionaria a gravação dos arquivos, né, no formato mais padrão. Então, vocês vão perceber que em cada um dos arquivos ele vai gravar parte-000, parte-001. Então, isso daí é um default que ele vai gerando ali arquivos incrementais, né, com essa nomenclatura padrão. Então, quando ele fecha aquela partição daquele dia, ela vai para a partição número 2, ela vai para a partição número 3. Então, por exemplo, se eu criasse uma partição de data de ingestão, então, no dia de hoje, ele iria carregar a parte 1, 0, 1, 2, 3, 4, enquanto houvesse necessidade. Virou o dia, ele ia zerar esse parte, ia voltar para o parte 000 e ia criar um novo diretório para o dia posterior, né? Então, essa é a mecânica de particionamento dentro do Hive, tá? Ela funciona muito bem, ela é muito utilizada, muito performática, ela ajuda bastante a você ter um gerenciamento informacional mais conciso ali, mais consistente, tá? Buckets, né? O que são buckets, pessoal? Buckets é quando eu tenho ali assuntos específicos que eu quero também meio que agrupar dentro de particionamentos, né? Então eu já tenho as partições, eu já tenho uma tabela particionada, só que ainda eu quero chegar no segundo nível, porque esse assunto ali é um pouco mais complexo, mais sensível, qualquer coisa que seja, e eu vou e crio buckets dentro das partições. É como se eu agrupasse informações que estão dentro de partições específicas, tá? Então é como se fosse um balde mesmo ali informacional e eu consigo. E para que ele me serve? Ele me ajuda muito com queries onde eu preciso localizar registros pontuais ou eu preciso localizar grupos pontuais, né? Então, se eu tenho uma tabela muito volumosa, com muitos registros, com muito histórico, eu consigo, por meio do bucket, ter essa melhoria, né, de performance para esses grupos informacionais. Claro que você utilizar bucket, você precisa ter muito bem definido o seu consumo analítico ali, o seu consumo de dados dentro daquele assunto de negócio, dentro daquela tabela, tá? Formato dos arquivos que eu consigo armazenar dentro do meu HDFS, né, e que são ali suportados pelas nossas tabelas Hive, tá? Então eu vou ter o tipo, né, text file, sequence file, orc, parquet e rc file, tá? Existem algumas outras coisas que eu posso utilizar, como por exemplo JSON, eu posso utilizar XML, Então você vai ver ali, ó, que por exemplo, ó, eu até coloquei aqui suportados. O que é um text file? Basicamente ele é um CSV ou um TXT, né? Mas eu também posso olhar para um JSON, posso olhar para um XML, posso olhar para alguma outra estrutura por meio de um serializador. Então eu trago ali uma biblioteca de serialização de XML
e eu consigo fazer leituras de arquivos XML dentro das minhas tabelas, né? Então isso ajuda bastante quando a gente está fazendo ali uma exploração de dados, a gente está entendendo informações, está com alguma necessidade de linkar um dado que está dentro de um arquivo XML com um arquivo externo de uma tabela ou pontual ou alguma coisa do tipo. Então, analiticamente, ele ajuda bastante. Porém, ele tem toda a oneração de ser texto, né? Então, ele vai fazer uma leitura muito mais demorada, muito mais pesada para você ter ali uma performance ok, tá? Sequence file são arquivos ali que são compactados binariamente, então ele tem ali toda uma orquestração binária. Ele já é muito bom para alguns trabalhos, né? Quando a gente está trabalhando ali em volumetria muito alta, ele ajuda bastante, né? O Orc, quando a gente fala de Cloudera, ele é muito, mas muito performático. Ele, tanto é que ele é o que entrega maior compactação no mercado até hoje, porque ele foi realmente dedicado, ele partiu ali por meio de alguns estudos, né, pontuais para compactação e processamento de dados, e o Orc hoje, por meio de plataformas Cloudera, quando você está falando do Hadoop proveniente da Cloudera, ele é o mais performático, ele tem a maior capacidade de compactação de todo o mercado, tá? A quarta opção seria o Parquet, né, que é a nossa opção padrão ali proveniente da estrutura de um Spark, né? Hoje o Parquet talvez seja a que eu mais recomendaria, porque ela está totalmente, né, embarcada nas plataformas cloud. Quando você vai fazer trabalhos ali em storages dentro de um AWS, dentro de uma Azure, dentro de um Google Cloud, muitas vezes o melhor recurso de compactação e de consumo de dados dentro de storages para você utilizar seria o Parquet, e por meio disso você tendo essa visão, sabendo que é algo que está sendo muito melhor padronizado, né? Então o Parquet pode ser uma grande opção aí, tá? O RC File é um formato colunar, né? Eu usei muito pouco, mas ele tem recursos muito poderosos quando você sabe como estruturar a sua informação da melhor forma em formato colunar, né? Então é muito importante isso. Olhando para essa compactação e olhando para entender, né, essa estrutura como um todo, por que a gente tem esses tipos de arquivos e por que eu não gravo tudo em texto, né? Além da performance ser onerosa, né, eu tenho aqui, né, o exemplo do quanto, né, as compactações ajudam no ambiente quando a gente está falando de monetização, quando a gente está falando ali de custos, né, está falando ali de gestão de ambiente, manutenção, né, toda a sustentação do ambiente como um todo e manter uma saúde nesse ambiente. Então, a gente vai se preocupar bastante com o armazenamento, né, com fluxos ali que precisam ser controlados periodicamente, tá? Então, para vocês entenderem, olha que legal esse gráfico aqui, ó. Se eu recebo um arquivo de texto com 585 gigabytes, quando eu gravo ele em texto, ele vai continuar tendo os 585 gigabytes. Então, imagine você fazer leituras diárias constantes dentro de arquivos grandes como esse, certo? Quando eu pego esse arquivo que está na minha tabela ali temporária, minha tabela externa, e armazeno numa gerenciável, já com uma compactação de RC File, eu já reduzo 14% da minha compactação. Não é tanto, mas já me ajuda tanto a nível de economia de espaço em disco, como também já me ajuda um pouco até na performance ali do consumo analítico da informação. Se eu coloco isso no nível de Parquet, eu reduzo ainda até 62%. Então é muita redução de volumetria, é uma compactação muito interessante. O MapReduce ele trabalha muito bem com essas compactações, ele não perde performance, na verdade ele até ganha performance, porque ele consegue trabalhar, orquestrar melhor as informações ali por trás, tá? Então você vê, olha quanto que você vai economizar de espaço em disco, né, manutenção e todas as outras necessidades que você possa vir a ter se você estiver manipulando toda a questão de texto. E por último a gente tem o Workfile, então vocês vão ver o quanto ele é interessante para quando a gente está falando de ambientes Cloudera, tá? Então o Workfile ele consegue ter até 78% de redução, é muito legal assim você vê essa estrutura acontecendo e a performance, né, dos dados é muito interessante também, tá? Então pessoal, olhando para tudo isso, fechamos a ideia de todos os serviços, parte conceitual. Agora vamos olhar para a parte prática, tá? Então, o que eu quero dizer para vocês, né? Vamos ter a nossa estrutura, deixa eu abrir aqui, para ficar melhor, né, de visualizar, beleza? Então, qual que é o nosso planinho hoje prático, né, para a aula 8 do Hive? Seria execução da criação de uma tabela externa, né, execução da criação de uma tabela particionada, executar a carga nessa tabela particionada, validar DDL e tal. Então,
tenho aqui algumas coisas que a gente vai aplicar na prática agora para a gente validar, né, esse funcionamento. Na aula anterior a gente teve algumas cargas do Scoop, né? Uma delas eu vou utilizar para vocês verem, né, isso daí de forma encadeada com outros serviços, tá? Então o Scoop carregou para mim aqui arquivos num diretório chamado CDRs, né? A gente lembra bem. Então vamos olhar lá. O que eu tenho aqui, tá, pessoal? Eu tenho o meu ambiente, né? Eu tenho o meu ambiente aqui. Aqui seria o meu Hive, certo? E aqui seria o meu MySQL. Hoje, agora, vamos olhar só para o Hive e para o HDFS. Então, vamos ver se eu tenho aqui alguma coisa no meu HDFS, né? Eu estruturei aqui algumas queries para a gente utilizar na aula de hoje, tá bom? Então, primeiro, aula de hoje, vocês vão ver, eu queria repassar isso aqui, ó. Sempre que a gente vai executar um comando Hive, muitas vezes a gente pode setar configurações pontuais. Outro dia, um grande amigo que acompanha muito aqui o canal do Maestria Dados, traz excelentes sugestões. Amigo, Heron, muito obrigado aí por todas as sugestões que você me dá, né? E esclarecendo até que aproveitando essa aula para falar sobre isso, você tinha questionado em relação a esses sets aqui, né, configurações do Hive. O Hive ele trabalha com dois níveis de configuração, né? Você trabalha ali com a configuração local, que seria a configuração dentro do arquivo de execução, né? Dentro do arquivo que eu vou executar o comando. Então, eu consigo setar configurações que vão funcionar para aquela sessão de execução. Aquele job vai carregar aquelas configurações e vai executar elas. Né? Então, eu não consigo aplicar isso para as seguintes queries. Então, se eu clicasse agora, por exemplo, esse set, ele só vai funcionar em tempo de execução desse script aqui. Eu não consigo aplicar isso para todo o ambiente, como, por exemplo, tá? Como que eu precisaria fazer isso? Eu precisaria entrar dentro das ferramentas de gestão mesmo, de administração do ambiente, né? Como Cloudera Manager, como o Ambari, que era utilizado antigamente, agora a gente está falando mais de Cloudera Manager. E dentro do Cloudera Manager a gente fazer ali a configuração, ou mesmo, né, se eu não tenho uma ferramenta de gerenciamento de ambiente, eu apliquei ali o meu Hive, eu criei um Hive ali pontual, eu tenho que entrar nas ferramentas, né, no meu Hive-x site XML, né, e mudar essas configurações localmente lá. E aí, a partir daquilo, reinicio o serviço passa a entender que essa configuração tem que estar ativa, tá? Mas o que é muito utilizado e até como boa prática, porque muitas das configurações podem impactar e podem até trazer problemas de ambiente, né? É utilizar por aqui para você ir medindo ali o que funciona e o que não funciona, né? E obviamente você vai começar a ter uma maturidade de saber quais seriam as melhores configurações para o teu ambiente ali, para o que performa melhor, tá? Dependendo ali da necessidade também. Então, no nosso caso aqui, eu estou aplicando algumas configurações, certo? Não vou entrar muito no detalhe disso não, porque eu quero mostrar mais realmente a execução dos fluxos, tá? E aí a gente tem, pessoal, primeiro passo, criando uma tabela externa, apontando para o arquivo de texto, né? Então, eu estou falando que eu vou olhar, olha, para dentro desse user root CDRs, né? Vocês vão ver que tudo isso daqui, ó, eu deixei aqui só para que vocês entendam. Eu poderia não ter isso daqui, só colocar o barra user, tá? Porque ele faz a rota ali interna, ele consegue mapear. Mas eu deixei assim para vocês verem qual que seria o link, né, que o serviço do Hive se conecta com a HDFS para poder enxergar esse dado fiscalizado, tá? Então vamos olhar se eu tenho, né, se eu tenho alguma informação dentro desse diretório aqui, users root cdr, certo? Vamos olhar lá. Então vamos lá, Hadoop fs-ls dentro desse diretório, né? Não tenho esse diretório aqui, beleza? Então, provavelmente eu vou precisar utilizar o meu comando scoop para fazer essa carga desse ambiente, beleza? Então, bora lá. Vou pegar o meu comando scoop, eu fiz a carga desse arquivo, certo? CDRs, certo? Tabela CDRs. Vou armazenar dentro do root CDRs, que é o que está pedindo ali. Eu não tenho ela agora. Então, vamos executar esse comando do scoop para fazer a carga geral. Deixa eu vir aqui numa que ainda não estou usando. Beleza. Vamos lá. Vamos executar. Beleza. Tá rodando. Não demora, tá? Porque são poucos dados. Essa tabela não tem tantos dados. É bom que a gente já teste os dois serviços integrados, né? Então, fica muito mais interessante de se chegar.
Vamos ver agora, pessoal, se carregou alguma coisa aqui dentro dessa base CDRs, ó. Beleza, ó. Já carregou um arquivo novo, ó. Uma volumetriazinha, né? Aqui, se eu não me engano, esse arquivo tem 80 megabytes por aí, tá? Então, eu tenho aqui, ó, foi carregado com o meu scoop. Então, o meu scoop carregou, trouxe essa informação de um banco de dados MySQL e colocou dentro dos meus diretórios do HDFS. Agora, eu já tenho condições, né, de executar o meu primeiro passo da aula 8, que seria a criação da minha tabela que chamava XT CDRs, né? Então, por padrão, muitas vezes eu utilizava esse XT, que seria o de externa, tabela externa, tá? Um ponto que eu vou mostrar para vocês também, para a gente deixar claro, é os meus databases, tá, pessoal? Então, vamos lá. Show Day Database aqui. Eu vou olhar quais são os meus esquemas, minhas databases que eu tenho dentro do meu banco Hive, né? Então, eu já tenho criado aqui a minha base Telecom, que a gente até utilizou ela dentro dos comandos scoop, tá? Vamos utilizar ela agora, base Telecom, né? Que é o que eu estou fazendo os trabalhos aqui. E vamos olhar as tabelas que eu tenho aqui, beleza? Então, ó, eu tenho externa de clientes, instituições, pessoas importadas. Foi algumas tabelas que a gente criou na aula anterior, tá? Agora, vamos criar essa tabela apontando para esse diretório, né? Então, eu vou querer que esse diretório, o Hive faça, né, a camada semântica para esse arquivo e eu consiga olhar para essa tabela de forma tabular, né? Então, vamos criar essa informação. Ok, foi certinho. Agora, vamos fazer um show tables novamente para ver se a tabela está lá, né? Foi criada, então, XTCDRs, ok? Então, vamos dar uma select nela, só para a gente, né, desencargo, entender. No Hive, eu costumo usar muito o comando de limitação para mim não ficar fazendo queries muito extensas, né? Mesmo esse arquivo sendo pequeno, não tendo uma volumetria muito alta, quando a gente está falando de Big Data, de Hadoop, mas para a gente ter um visual um pouco mais claro, né? Então, ó, 10 linhas, então tá aqui, ó, o meu arquivo, né? Então ele vem aqui, ó, código, host, banda, tipo, estorno, data do CDR, hora do CDR, o modelo do CDR, falou, tal. Então tem todas as informações que eu precisava, né, que eu trouxe ali do meu banco de dados do MySQL. Perfeito, tá tudo ok. Então o segundo passo para que a gente consiga exercitar o que a gente falou ali dentro da parte conceitual, né? A gente agora vai criar uma tabela com particionamento para um cara que chama data de entrada CDR. Então, todas as datas do CDRs, elas vão virar partições dentro desse cara aqui, tá? Então, eu vou entrar e vamos criar essa tabela. Essa tabela também não existe, né, na base de Telecom, a gente viu ali. Então, vamos criar isso agora. Perfeito. E eu estou carregando em formato ORC, tá? Vocês viram aqui, ó. Esse carinha aqui, ele fala assim, ó, eu quero que essa tabela seja compactada, as informações que forem carregadas dentro dela, na compactação nível ORC, né? Estrutura de ORC. Então, ele foi compactado em ORC, gerou com sucesso, tá? Terceiro passo seria a gente fazer, né, uma carga na tabela gerenciada que eu criei, essa CDS. Se eu fizer uma query agora, não tem nada lá, né? Porque eu só fiz uma criação vazia dela. Só que agora eu vou fazer a carga dela, eu vou fazer um overwrite, né? Então eu vou sobrescrever tudo que tivesse nela, no caso não tem nada, né? Mas só para vocês exercitarem, né? Eu poderia ter um insert into aqui ou um insert overwrite como comando do Hive, tá? E aí vocês vão ver que ela vai vir da onde? Ó, da minha tabela externa CDR, daquela tabelinha que está apontando para aquele arquivo, né? Então esse é o formato padrão que a gente faz de pipelines dentro do Hive. A gente aplica para uma tabela externa e depois aplica para uma tabela final. Vamos ver o problema que ele deu aqui. Vamos entender. Então, pessoal, agora a gente vai executar, né? A carga dessa tabela, ela estava com erro, ela está porque eu não apliquei para o MapReduce, né? Então, ele está com problema no meu teste aqui no meu ambiente. Vamos executar com o meu MapReduce. Agora ele vai executar ok. Eu mudei a configuração da engine, né? Ao invés de eu utilizar o teste como motor de execução, eu estou utilizando o MapReduce puro mesmo ali como motor de execução. Então, eu lancei o job, né? Vocês vão ver aqui só para a gente reconfigurar. É uma query básica, né? Eu estou pegando campo a campo, que eu venho da outra tabela ali, para ficar claro para mim. Só que a última tabela, você vê, ó, data CDRs, ela se repete aqui, e aí eu dou um alias, né? Como data entrada CDRs, porque ela vai configurar as minhas partições, né? Então, esse é o formato de eu fazer uma carga. Na última coluna, eu mando o campo da partição. Se eu mandar um campo errado, ele vai dar erro, obviamente, né? No meu caso aqui, eu mandei o campo correto, e já está executando. Beleza.
foi executada com sucesso, né? Vocês viram que levou até um pouquinho de tempo, né? Porque o select ele faz ali a questão da gestão dos diretórios, tudo que precisa ser feito, né? E aí, pessoal, vamos fazer uma query nessa tabela agora para a gente ver se ela realmente carregou alguma coisa, né? Como eu estou falando, vamos comprovar, né? Mesma coisa, vou dar um limit, tá? Um limite 10. Beleza, tá aqui, ó, uma tabela particionada, né? Agora não é uma tabela externa, uma tabela temporária, é uma tabela particionada, bonitinho, onde já poderia até trabalhar com ferramentas de consumo ou mesmo fazendo analítica dentro dessa tabela, porque ela já é a tabela final, tá? Então, qual que é o próximo passo? Vamos fazer uma query aqui. Eu criei uma query aqui para criar uma tabela de bucket, só para vocês entenderem a estrutura de bucket. Vocês vão ver aqui, ó, que eu tenho toda um agrupamento informacional que eu vou utilizar. Então, ó, se eu executar essa query, ela vai me trazer, né, uma tabela, como se fosse uma tabela. Eu tenho IDs, eu tenho nomes e eu tenho datas de cargas, tá? Só para a gente exercitar aqui como funcionaria isso, né? Então agora eu vou criar, vocês veem que eu estou mandando mais parâmetros para o bucket, porque aí eu estou habilitando, né, o recurso de bucket, outras necessidades para criar essa tabela. Então agora eu vou criar uma tabela, certo? Vou até, primeiro eu lancei um comando de exclusão aqui para ver se ela já existe, mas eu sei que ela não existe porque eu já limpei o ambiente antes, né? E estou falando que eu quero clusterizar essas informações dentro de uma tabela em 5 buckets, né? Seria o meu grupo de informações aqui, eu tenho 5 registros, tá? Então ele vai criar essa estrutura dentro dos buckets, beleza? Ver se vai, beleza, criou a tabela já está lá, vamos dar um show tables, para ver se não estou falando errado, né? Então vamos ver, ó, tabela bucket. Criou essa tabela bucket para mim, né? Create external table, tabela de bucket, certo? Agora eu vou fazer uma carga nessa tabela bucket com aquela query lá que a gente falou, que a gente viu antes, né? Para que a gente veja essa estrutura, beleza? Executando, né? Um pouquinho de tempo, não são muitos registros, então vai ser rápido. É mais a operacionalização do próprio MapReduce ali, gerindo ali as estruturas por trás do HDFS. Tá? Então, beleza, executou. Agora vamos olhar aqui para a gente fazer, né, a query dentro dessa tabela bucket. Né? Então eu tinha ali uma estrutura, agora eu vou ver se ela carregou corretamente dentro da minha tabela, se eu tenho essa informação agora disponível para consumo. Beleza? Tá rodando mais algumas coisas ali. O bucket ele tem todo um processamento por trás, né, um pouco mais no detalhe, porque ele está agrupando as informações que estão armazenadas dentro de partições, então ele cria toda uma engine ali. E também tem a questão do meio ambiente, né, ser um ambiente bem simples, né, não tem uma performance de alto nível, tá, pessoal? Então vocês vão ver aí, ó, tabela bucket ID, nome e data da carga, tá? Então eu consegui estruturar, se eu for olhar a estrutura, o DDL, essa tabela específica para o formato de bucket, tá? Então vamos fazer isso agora, ó, validando o DDL da tabela, né, para a gente realmente ter certeza de que eu criei uma tabela com buckets, né? Então, ó, a tabela com buckets, ela chama tabela bucket, ela é composta por duas colunas aí de nome, ela está particionada por data de carga e ela está clusterizada por nome. Então, todas as minhas datas de cargas vão ser agrupadas por nomes, né? Então, dentro do meu diretório do dia X, eu tenho lá um subdiretório David, um subdiretório Evandro, né? Para todos os nomes que tem dentro dessas minhas informações, tá? E aí vocês vão ver que tem mais algumas configurações aqui, que por trás você tem algumas estruturas de serializações, configurações a mais, tá? Beleza? Então conseguimos ver. Agora vamos fazer um describe, né, dessa informação para a gente ver o que ela me traz. Esse show create table aí, ele mostra, né, como foi criada a tabela. E esse cara aqui, ele traz um pouco mais de detalhes, né, se eu comentar, se eu trouxer ali informações de dicionarização. Então, o Hive, ele funciona como qualquer banco de dados. Eu consigo fazer input ali de subconfigurações, de comentários, de detalhes, para que eu consiga fazer essa tabela ser o mais conhecida possível, né? Então, se eu recebo essa tabela ali da área de negócio, para que eu traga toda uma catalogação dessa informação de forma correta para minha governança, eu já aplicaria todos esses comentários, tá? No nosso caso aqui, eu acabei não criando, não entrando nesse nível, mas para exercitar para vocês, beleza? Então, vamos ver se falta mais alguma coisa. Não. Próxima aula é nossa aula 11, né? Porque a gente tem aula 10 aí que é HBasic que não está aqui. Beleza?
Então, pessoal, vamos olhar dentro da nossa listinha de coisas que a gente tinha. A gente executou uma tabela externa olhando para o Scoop. Perfeito. A gente criou uma carga na tabela particionada? Sim. A gente criou uma carga na tabela particionada com os dados provenientes da tabela externa? Sim. A gente validou dados carregados na tabela CDR? Sim, a gente fez uma query lá, vimos, né, para 10 registros. Validamos o DDL da tabela particionada? Sim. Executamos uma query com dados dos testes para carga na tabela de funcionalidade com bucket, para a gente exercitar essa questão do bucket? Sim, né? Execução da criação de uma tabela de bucket? Sim. Executamos a carga dessas informações dentro da tabela de bucket? Sim. E validamos a carga da tabela de bucket? Sim. Então, fechamos a nossa conta de hoje, né? Espero que essa aula tenha ficado bastante exemplificada, né? Como é a minha meta aí quando a gente fala de serviços que são aplicados no universo de engenharia. Então, olhando para a engenharia, vamos ser bastante hands-on aqui dentro dessa estrutura, tá? Espero que vocês tenham gostado. Fico muito feliz por todo o apoio, né? Continuem assistindo, continuem trazendo ideias, que eu fico muito feliz aqui. E muito obrigado, pessoal. Até a próxima.